Acho que esse é um desafio muito grande, né? Quando a gente começa, a gente tem uma ideia de um dashboard, mas a gente não tem uma base da forma que a gente precisa, né? E muitas vezes a gente busca bases fakes que tem por aí, né? Tem alguns sites que disponibilizam, mas aí não está da forma exatamente como a gente precisa, né? No meu caso aqui, por exemplo, tem muita coisa que eu uso no trabalho, e aí eu gostaria de aplicar isso para um portfólio, para mostrar para as pessoas, né? Porque coisas do trabalho eu não posso mostrar. E muitas vezes eu não consigo, não tenho uma base, né, parecida ou com a mesma estrutura do que eu tenho na empresa. E aí fica difícil de fazer alguma coisa. Então, eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso. E eu vou mostrar aqui uma forma fácil, né, de fazer uma base totalmente aleatória no Excel. Aqui, eu sempre crio o ID, né? O ID não importa aqui, do jeito que você cria, não tem problema. Eu criei aqui essa tabelinha. Então, tem o gênero, faixa etária, cidade, é uma tabela de cadastro, né? Estado, região, score de crédito eu não estou usando. Classe social, renda familiar, escolaridade, data de cadastro, usuário ativo ou não, né? E o create date seria a data de criação da tabela. Então aqui, ó, eu venho aqui, primeiro vou mostrar essa daqui, né? Essa aqui é simples, né, hoje, então se o create date eu estou mexendo na tabela, ele vai assumir que hoje é o meu create date. E aí eu tenho aqui usuário ativo. Eu não fiz nada, eu deixei como a maioria é um, eu só deletei alguns, então não fiz nenhuma alteração muito elaborada. E aqui eu tenho aleatório entre. Eu acho que essa função para uma base aleatória é a mais importante. E ela é bem simples, tá? Então, aleatório entre, ele pede o início e o fim. Então, pode ser um número de, sei lá, de 1 a 100. Poderia até usar isso aqui no ID, por exemplo. Número de tanto a tanto, e aí ele vai fazer. Nesse caso aqui, eu usei com data, que acho que é o mais incomum do pessoal usar, mas também dá. Então, dá para você colocar a data, né? Não dá para você colocar a data normal aqui, você coloca como a função data. E aí você coloca aqui a data mínima, e a função data de novo, a data máxima. E aí toda vez que eu mexer, ó, ele vai alterar. Não importa o que eu mexer aqui, ele altera todos os dados. Ó, então aqui eu tenho aqui minha data de cadastro de modo totalmente aleatório. Aí aqui a segunda forma, né, eu tenho como você cria, né, como se fossem as suas dimensões, né? Então eu tenho aqui, ó, qual que é o valor que eu vou ter aleatório de escolaridade. Então tem esses aqui, ó. Classe social, são essas. Faixa etária, são essas, e gêneros são esses. Então o que que eu vou fazer? Eu fiz isso com a região também, né? Com a cidade, enfim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele, ó, que aqui, ó, eu vou pegar primeiro a minha função índice, aí eu vou lá na minha planilha 2, na coluna E, nesse caso aqui eu estou fazendo com escolaridade, vamos aumentar aqui, ó, estou fazendo com escolaridade, então eu vou dizer para ele que lá na minha coluna 2, na planilha 2, na coluna E, eu vou, eu vou usar aqui o arrumar, e aí eu vou usar novamente aqui o aleatório entre. Eu vou passar essa fórmula aqui nos comentários. E aí eu tenho aqui um count valores, ao invés de usar um número, né? Entre tanto e tanto, eu dou um count valores, e aí de novo a minha coluna E, né? Então eu vou contar os valores que eu tenho lá e dizer que eu quero um aleatório entre aqueles valores. Ele vem e traz o valor aleatório do que eu tenho lá. E a mesma coisa com os outros, né? Ver aqui que eu estou usando bastante a mesma forma, e aí eu só altero a coluna, né? É a mesma forma, alterei a coluna. E aí algumas exceções, né? Lógico. Eu trouxe aqui a cidade aleatória. Eu não posso trazer o estado aleatório porque eles são vinculados, né? Então, eu trago a cidade e faço aqui um PROC-V de qual é o estado, né? E qual que é a região. Então, simples aqui, lógica bem simples, né? Aqui eu tenho a classe social e aí eu também tenho uma correlação, alguma coisa que é vinculada, né? Então, se eu sou da classe social B, eu tenho que estar entre uma renda, né? Entre um valor e outro. E aí eu fiz um C, né? Que é o comum, C, vários Cs aqui. Pode até ser, alguém souber, pode usar outra forma também. Mas nesse caso eu usei assim, tá? Então, você vê que eu consegui aqui a, a, a base da forma que eu queria, né, com os dados. Aqui os dados não me importa se eles alteram, né? Você pode querer que altere ou não, enfim. Eu gosto de deixar ele alterando, primeiro porque é uma base bem pequena, né? Então não tem problema ele estar com fórmula em tudo. Ah, e segundo porque eu posso querer testar alguma coisa lá no Power BI, e aí eu venho aqui, altero e atualizo lá, né? E eu tenho outros números. Então é legal. Então tem essa forma aqui, que eu acho bem tranquilo, assim, bem fácil de trabalhar.
E tem uma outra forma que também é tranquilo, mas tem que saber pedir, né? Eu fiz aqui um teste, e aí não deu certo ainda, tá? Mas eu fiz aqui, ó, criar, daqui no chat GPT, né? Eu vim aqui e pedi para criar uma base aleatória com os dados. Aí eu coloquei aqui o cabeçalho, né, do que eu quero, e aqui eu coloquei que as colunas a seguir devem variar da seguinte forma. Então, escolaridade, e aí eu copiei aquela basezinha lá. O que, que aconteceu nesse caso? Ele trouxe um CSV, eu fiz o download, e aí já coloquei aqui um texto para colunas, e aí ele trouxe dessa forma. Você vê que eu não, em nenhum momento eu mencionei a localização, né? Nem score, por acaso, ele também já trouxe score. Classe social, ok. Renda familiar, é que ele não trouxe muito legal. Mas ó, o restante ele trouxe. Inclusive aqui o Active User, eu também não coloquei nada, então ele trouxe True e False, que também está correto. E o Create Date, enfim, né? O Create Date eu nem precisava ter pedido lá. Isso aqui eu faria na mão mesmo. E aí uma coisa que me chamou a atenção foi os em branco, né? Porque lá seria masculino, feminino, não informado. Não teria em branco no caso. Nem aqui. Embora numa base comum, né, numa base é, normal, sim, teria, né? Mas aqui no meu caso eu não queria. Então, eu vou testar aqui direto com vocês, tá? O que eu vou fazer aqui? Para ele trazer, eu vou pedir para ele trazer aqui no formato de Excel. Você vê que a base que ele gerou a primeira já dava para usar, né? Já dava para, tá bem fácil lá de manipular o que você precisa, já dava para usar. Mas vamos ver o que ele vai trazer agora. Pedi em formato de Excel, mas ele trouxe download de novo, mas vamos ver o que ele trouxe. Salvar. Vamos abrir aqui. Já trouxe um XLSX, que já melhora a minha vida. O gênero ainda veio em branco, algumas coisas. Legal, hein? Renda familiar. Já que cidade, ele já trouxe para mim certinho. Fortaleza, Ceará, Nordeste. São Paulo, Sudeste. Brasília, Distrito Federal, Centro-Oeste. Isso é muito bom, né? Aqui no gênero ele trouxe em branco ainda, não sei, mas aí é questão de colocar lá de novo, não trazer em branco, enfim. Ajustar aqui a base da forma que você quer. O Create Date pode deixar ele trazer, você altera depois. E tá aí sua base aleatória. Essa aqui, apesar de ser aleatória lá no chat GPT, você pode pedir novamente, né? Ela não é aleatória aqui, né? Aqui ela tá fixa. Mas aqui também atende muito bem. Quem talvez não queira fazer fórmula e tal. Eu acho que as duas formas é bem aceitável, assim, para tudo, né? Aqui o legal é que você consegue deixar realmente aleatório, na hora que você quiser você muda, mas também não é uma coisa que iria dificultar a vida, né, para fazer um Power BI em cima desse daqui. Eu mostrei em outro vídeo, mas na verdade ele nem é aqui a cara dele aqui, né, não é tão chamativo assim. Eu falo, nossa, é simples, né, o gráfico de barra. Mas o que eu quis mesmo nesse dashboard foi chamar atenção para algumas coisas que eu utilizei, né, que me solicitaram em uma empresa e que eu achei incomum, né, alguma coisa, por exemplo, a marca d'água, né, marca d'água eu fiz aqui com SVG e aí eu consegui, como eu estou logado aqui com o Fábio, ele deixa Fábio, se outra pessoa logar, ele pega o usuário e plota aqui na tela. E aí algumas coisas que eu utilizei e que eu queria também mostrar, né? Então, uma outra coisa que eu utilizei, e esse eu utilizo bastante agora, é, algumas pessoas lá podem acessar o dashboard com os valores absolutos, mas algumas só pode acessar o percentual. Então, usando o RLS lá, né, bom, enfim, eu já construí o relatório para isso, né, mas aí utilizando o RLS, ele vai identificar quem é que está acessando e vai plotar o gráfico aqui no que ele pode, né, se é só porcentagem, e aí tudo que ele vê aqui é porcentagem. Ele não vê nada absoluto. Enfim, né, regras de negócio que a gente nem precisa questionar, né? Não tem nem por que questionar. É um pedido deles e aí foi assim que construiu. Mas eu achei que ficou bem legal essa dinâmica, acho que é uma coisa bem útil, né, vamos dizer. E aí aqui eu trouxe a tabelinha, que basicamente é aquela mesma, só uma forma mais bonitinha aqui, se a pessoa quiser vir aqui, ela vem e exporta. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí.
e até a próxima.